Vamos mudando de assunto agora, gente. Vamos falando de saúde. Olha só, mais uma reunião do Comitê de Combate ao Mosquito Aedes aegypti foi realizada aqui em Três Lagoas. A nossa equipe acompanhou a reunião do comitê. A Letícia Guimarães traz as informações pra gente agora. Segundo as informações apresentadas pelo comitê nessa última reunião, pelo setor de entomologia e pelo setor de endemias, os casos de pessoas contaminadas, diagnosticadas com a dengue, têm diminuído. No entanto, de acordo com um levantamento realizado recentemente, alguns bairros ainda apresentam um alto índice do mosquito. Nós estamos aqui com um coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, que vai explicar como que isso está acontecendo, quando que esse índice foi realizado e é um cenário preocupante, Alcides? Olha, o Lira foi realizado no mês de maio, primeira semana de maio, né? É um calendário nacional que nós também seguimos. É feita uma amostragem nos bairros da cidade e realmente o Lira geral, o índice geral de infestação deu 3,8. Ou seja, nós estamos na situação de alerta, na classificação em alerta, na fase amarela. Mas alguns bairros da cidade estavam acima de 4%, que aí entra na fase de risco, que é a fase vermelha. Então, se você levar em consideração o índice de infestação de maio, do início de maio, nós temos alguns bairros em situação de risco, que já houve a diminuição, mas que no período a gente tinha alguns bairros aí que, se tivesse a introdução do vírus, a gente teria talvez até um surto de dengue. Quais eram esses bairros, quais regiões de Três Lagoas? Olha, ele está um pouquinho espalhado pela cidade, mas esses bairros são os bairros que eles têm sido sempre eles que têm repetido isso ao longo dos anos. Interlagos, Vila Nova, Santa Luzia, Vila Piloto. Nessa vez apareceu o Jardim Morumbi com a infestação mais alta, mas os bairros são geralmente esses bairros bastante populosos que têm apresentado a infestação alta. E mesmo agora, com a época do frio, é um cenário preocupante ou os casos tendem a diminuir mesmo e voltar a aumentar lá para o final do ano? É isso mesmo. Historicamente, nesse período a gente teve alguns anos bem lá atrás que a gente não tinha nem casos nesse período mais frio. Mas como nossas estações já não são assim tão rigorosas, vamos dizer assim, a gente tem tido notificações durante todo o ano, mas uma diminuição nesse período agora do frio. Essa frente fria, essas duas frentes frias recentes, ajuda um pouquinho a diminuir a população do vetor. Ele demora mais para passar pela parte aquática para chegar na fase adulta, então isso vem ajudar no controle do vetor. E as ações da prefeitura, como o mutirão de limpeza, eles apresentam algum resultado? Está sendo visto isso, uma melhora nesses bairros, principalmente nos bairros mais críticos? Sim, a gente utiliza inclusive os mutirões usando o índice de infestação e os casos notificados. Aqueles bairros mais críticos é por onde nós iniciamos o nosso mutirão de limpeza, a colocação das caçambas, e aí isso você começa a retirar criadouro, isso ajuda a diminuir um pouco a infestação e tem efeito direto na transmissão da doença. Muito obrigada, Alcides. Então, não é porque o frio chegou que também deixa de ser necessário fazer a sua parte, limpar o seu quintal. Com chuvas intensas que tiveram recentemente aí em alguns dias em Três Lagoas, jogar os pneus fora, tudo. O mutirão de limpeza está aí passando em vários bairros ao longo do ano. E eu volto aos estúdios.